Estão definindo a prisão do Bolsonaro como se fosse negociação de balcão. Não mais por critérios legais ou técnicos, apesar de que até agora nunca teve, né? Mas por conveniência política, moeda de troca com os americanos. E a nossa imprensa, a imprensa maravilhosa que a gente tem, que deveria noticiar isso como se fosse o fim do mundo? Não, tá tudo tranquilo. É aí que fica clara a perseguição. O Bolsonaro ele não é um simples réu, ele passou a ser refém do sistema. Por quê? Olha só que coisa mais tranquila que o Igor Gadelha, do Metrópolis, publicou. Eventuais novas sanções de Trump levarão o Bolsonaro direto para Papuda. Segundo aliados, Alexandre de Moraes enviará Bolsonaro para o regime fechado se Trump aplicar novas sanções contra autoridades brasileiras. Não, peraí, quer dizer que eles estão ameaçando trancar Bolsonaro no regime fechado caso os americanos eles tentem fazer qualquer tipo de sanção contra o Brasil, é isso? Quando a gente começa a discutir a cela de Jair Bolsonaro, se vai ser no regime fechado, semiaberto, se ele vai fazer em casa, enfim, conforme o humor da Casa Branca, então, senhores, a gente está diante de um sequestro político. É o Brasil rastejando, tentando mostrar coragem enquanto trabalham na covardia e tentam mostrar para o povo que está tudo na legalidade. Olha só o absurdo, o governo Lula que antes falava de soberania nacional, agora coloca o Bolsonaro como moeda de barganha na mesa de negociação para as decisões do Poder Judiciário. Não é justiça, não é lei, é comércio político. Eles estão tentando trocar a cabeça do presidente Jair Bolsonaro por um alívio com relação às sanções impostas ao Brasil. Ou seja, Bolsonaro virou moeda de troca. Bolsonaro está sendo usado como peça no tabuleiro onde quem mais perde é o povo brasileiro. O simples fato de Trump cogitar mais medidas contra o Lula já vira argumento para apertar o cerco contra Bolsonaro. Ou seja, não é a justiça quem decide. É a geopolítica usada de forma rasteira para esmagar a oposição no Brasil. Isso expõe o verdadeiro projeto, transformar Bolsonaro no inimigo número 1 e usar sua prisão como troféu político. É a esquerda tentando criminalizar quem representa metade do Brasil. Eles não querem disputar nas urnas, eles querem eliminar no tapetão. É lawfare, perseguição política disfarçada de processo legal. Mas olha só essa notícia da Gazeta do Povo. O porta-voz da Casa Branca compartilha artigo que acusa STF de lawfare contra Bolsonaro. E a mulher ainda fez a postagem com a seguinte mensagem acompanhada: o jeito brasileiro de lawfare atinge o Bolsonaro. A publicação que a porta-voz da Casa Branca fez se trata de uma coluna publicada pelo Wall Street Journal, que diz o seguinte: o tribunal estava ideologicamente inclinado contra Bolsonaro. O ministro que presidiu o caso era Alexandre de Moraes, um notório adversário de Bolsonaro. Ele votou pela condenação em todas as 5 acusações. O mesmo fez o ministro Flávio Dino, ex-ministro da Justiça de Lula. O ex-advogado pessoal de Lula, o ministro Cristiano Zanin, também votou pela condenação. Isso foi suficiente para a condenação. Embora uma quarta ministra, Carmen Lúcia, indicada por Lula, também tenha se juntado à maioria, escreveu a jornalista. A publicação da porta-voz da Casa Branca aconteceu no mesmo dia em que o secretário de Estado americano, Sr. Marco Rubio, disse em entrevista à Fox News que novas medidas contra o Brasil serão tomadas em decorrência da condenação de Jair Bolsonaro e que elas devem ser anunciadas na semana que vem. E vale lembrar que no último dia 9, a porta-voz da Casa Branca, ela falou que Donald Trump não teria receio nenhum de usar o poder econômico e o poder militar norte-americano para proteger a liberdade de expressão em outros países. Ao responder uma pergunta do jornalista Michael Schallenberger, criador de uma série de reportagens do Twitter Files, questionando se a Casa Branca pretende tomar medidas adicionais contra a Europa e o Brasil, devido às ações contra as redes sociais e processos contra políticos de direita. O mais grave é ver gente da imprensa aplaudindo isso. Jornalista que se diz defensor da democracia acha normal um ex-presidente ser tratado como refém. Aceitam como se fosse normal um cidadão ser encarcerado, não por provas, mas só para agradar estrangeiros. E essa é mais uma vez a triunfa da narrativa sobre o Estado Democrático de Direito. Se permitirem que Bolsonaro seja tratado assim, amanhã qualquer brasileiro que desafiar o sistema pode ser o próximo. Hoje é ele. Amanhã pode ser um deputado, um vereador, um jornalista, um empresário. A lógica da perseguição é simples: calar os dissidentes, sufocar a voz contrária, intimidar quem ousa desafiar a hegemonia. Esse é o Brasil do PT, onde corruptos confessos são absolvidos, onde amigos do poder são blindados,
e onde adversários políticos são empurrados para a cadeia. E agora, com a chancela dos americanos, Lula tenta dar a aparência de legalidade internacional ao seu projeto autoritário. Quando o Bolsonaro foi eleito em 2018, ele rompeu o domínio político da esquerda e mostrou que o povo não precisava mais engolir a velha política. Desde então, Bolsonaro virou alvo, não por crime, mas por ousadia. E aqui, senhores, está a grande verdade. Lula não tem coragem de enfrentar Bolsonaro mais uma vez nas urnas. Ele sabe que seria derrotado de novo. Então a saída covarde é prender o Bolsonaro, eliminar o Bolsonaro do jogo político e consolidar uma hegemonia construída não com votos, mas com perseguição. Alá Maduro. Por isso eu repito, se o local da prisão do Bolsonaro está sendo definido não por critérios legais, mas como moeda de troca com os americanos, então o Bolsonaro ele deixa de ser réu e passa a ser refém. Refém de um governo que traiu a democracia, refém de uma imprensa cúmplice, refém de um sistema que teme a força do povo.